Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, vamos lê-la na tela. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pode se assentar, meu irmão. Reflexão hoje é sobre este assunto. O título do nosso assunto é Obra Maligna e Obra Benigna. E a palavra de Deus diz que a obra maligna é o ladrão e a obra benigna é Jesus. Amém, irmão? Então vamos ver o que a obra maligna tem de fazer. Ela tem de desviar-nos de Deus, é o primeiro item. Jesus Cristo declara claramente o que o ladrão faz. E a palavra de Deus declara claramente o que Jesus faz. Primeiro ponto que nós queremos discutir rapidamente com os irmãos é que a obra maligna tenta desviar-nos de Deus. Vamos falar isso? Tenta desviar-nos de Deus. Que, irmão? A palavra pecado no grego é hamartia. E pecado no grego quer dizer desviar a pessoa do alvo. Então todo mal, a obra do diabo, tenta desviar-nos do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Desestrutura-nos também, emocionalmente, psicologicamente, e desfigura-nos socialmente. Então a obra maligna, ela desvia, desestrutura, desfigura a criatura humana. Por que é que nós somos tentados a nos desviarmos dos caminhos de Deus? Porque há um propósito na obra maligna, é descredenciar o que Deus fez na nossa vida. Viu, irmão? Quando a obra do mal age em nós, conscientes ou inconscientemente, como nós vimos no hino aí, na história do homem que foi liberto, a obra maligna, ela tenta mascarar a obra de Jesus em nossa vida. Como que acontece isso? Quanta gente que hoje fala assim, eu não quero saber mais de igreja, eu não oro mais, eu não leio a Bíblia mais, fulano me ofendeu, eu não gostei do pastor, eu não fui bem visto, eu não fui bem aceito. Isso são artimanhas. Pessoa nenhuma faz mal a ninguém, a não ser que seja usada pelo mal. Não é? É o mal, é a obra diabólica, é a astúcia satânica, que usou alguém que às vezes nem sabe que te machucou, que te ofendeu, e você sai ferido da alma, e você começa a desanimar da obra de Deus, desviar-se do caminho de Deus. Quanta gente que me ouve agora, que fala, eu não quero saber de igreja, aquele pastor, e começa a classificar as pessoas. Nós não, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, amém, irmão? Não é contra pessoas que nasceram da carne e do sangue. A nossa luta é contra potestades, principados, demônios, que usam as pessoas para desfigurar a obra de Deus em nossa vida. Isso pode começar dentro de casa. Isso pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser na igreja. E nós culpamos as pessoas, mas elas são usadas e não sabem. E nós não temos noção de que o prejuízo é nosso e a pessoa nem sabe que nos ofendeu, que nos machucou. Então nós temos pouca espiritualidade para lidar com essa obra. Temos que encarar a vida mais espiritualmente. Amém, irmão? Houve uma menina de uns 6, 8 anos, que nós nos encontramos com o casal, e essa criança não queria ver o pai, não queria ver a mãe. Não, come, não quero comer, sentou-se num canto assim. Criança. Então, se fez tudo para que a criança interagisse, a criança não interagia. Os pais foram fazer alguma coisa, e eu fiquei próximo da criança lá no canto, eu olhei para aquela criança e falei, obra maligna, satânica, dessa criança é o reino dos céus, deixa essa criança. E a criança falou, cadê o papai? Cadê a mamãe? Eu estou com fome. Dê glória a Jesus.
às vezes nós só lidamos no terreno humano, só assim, sabe, na horizontal. Nós não sabemos usar a arma que temos. Sabia? Usamos pouco da expulsão. Usamos pouco do nome de Jesus. Até o missionário lá na Índia, lá, não sabia, não é? Que o homem estava possesso. Nunca tinha visto. Então, meu querido irmão, você que me ouve, que está aí, ó, em casa ou em qualquer lugar que está me ouvindo, saia da sua inércia. Pode ser que seja uma obra do mal. Viu, querido? Pare de culpar os outros, porque essa é uma obra má que está acontecendo. O ladrão veio para roubar a tua fé, roubar o teu entusiasmo, roubar a tua coragem, roubar a tua saúde. Quem sabe a sua saúde depende de uma oração. Às vezes eu expulso de mim mesmo. Amém, irmão? Pensa que o pastor não é acometido por essa diabice? Às vezes a gente está bem de saúde, está bem de tudo, e dá um negócio assim, ó, uma coisa estranha, e eu digo, aqui não, capeta, sai, seu demônio. E daqui a pouco a gente respira e sai renovado, porque o mundo espiritual está atento. Lá em Hebreus 12, irmão, lá em Hebreus 12, então, primeiro item, desviar-nos de Deus, diga isso. Em Hebreus 12 diz que uma nuvem de testemunhas nos cerca. Rapaz, eu fiquei pensando nesse texto, e aí ele fala, olha, fujam do pecado que envolve vocês, corram a carreira que vocês têm para correr. Eu pensei nessa nuvem, e olhem para Jesus, autor e consumador da fé de vocês. Mas que nuvem é essa? Eu falei para Deus, uma nuvem de testemunha, Hebreus 12, depois você vai ler em casa. Uma nuvem de testemunha cerca a gente. Falei, mas que coisa séria. Primeiro são as pessoas que nos cercam, não é? Quantas mil pessoas passam pela sua vida enquanto você vivo está? Elas estão olhando a sua carreira cristã. Diga, carreira cristã. Elas estão olhando a carreira cristã. Eu saía de carro hoje e um vizinho passou e olhou para dentro do meu carro e falou, e cadê a sua esposa Marilene? Olha aqui, ó, olhando. Eu falei, ela está em casa, não está passando bem. Porque ela sempre está junto com o senhor? Há uma nuvem de pessoas olhando a nossa carreira. Por isso que em Hebreus fala, olhem para Jesus, autor e consumador da fé. Não fique olhando para as pessoas assim, só. Não considere como ofensa aquilo que a pessoa te fez, porque ela pode estar sendo usada pelo mal. E depois eu pensei, será que não há uma nuvem de anjos testemunhando a minha carreira cristã? Amém, irmão? Há uma nuvem espiritual. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor dará ordem ao anjo ao meu respeito. Então há muita gente que está olhando a minha carreira. Eu desanimei. Eu não falo mais de Jesus, não leio a Bíblia, não quero orar, não venho à igreja, tenho medo de tudo. De onde vem isso? É de Deus? Não creio. Então há um povo olhando a gente, há um mundo espiritual olhando a gente, mas há uma caça de demônios olhando a gente. Então nós estamos no meio de um universo, de uma nuvem, a Bíblia diz. É uma nuvem de gente humana, de anjos, de demônio, e nós estamos caminhando no meio da nuvem. Agora enquanto eu estou aqui, há uma nuvem, os espíritos ouvindo o que eu estou declarando, para colocar em prática aquilo que eu declaro, porque eu dou ordem pela boca. Eu dou licença pela boca. Então esses malignos tentam me desviar da fé, para que eu não tenha expressão cristã no mundo. Diga, expressão cristã. Quando eu sou desviado da fé, eu não tenho expressão cristã. Eu não sou visto como uma pessoa intrépida, corajosa, vitoriosa, determinada. Então o mundo espiritual está tendo. Além disso, o Espírito Santo está em mim, batalhando, com gemidos. Jesus está orando à direita do Pai. Amém. Deus está torcendo por mim. E por que as pessoas desanimam de crer? Porque não entendem que é obra do mal. E Jesus disse, está escrito lá em João 15,16, vocês nem me escolheram, eu escolhi vocês, e vos mandei para vocês darem fruto, e fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, vocês recebam. Sabe o que, irmão? Jesus te escolheu como um campeão. Amém, irmão?
O técnico é Jesus. Amém? O jogador não escolhe o técnico. É o técnico que escolhe. E Jesus entendeu que você é um bom jogador na fé. Amém? Por isso que Ele te escolheu para fazer parte do time dele. O time de Jesus é sempre vitorioso. Amém, meu irmão? Então você está no time da vitória. Você não está no time do fracasso, da derrota, do desânimo. Aprenda a discernir os espíritos por quem aquela pessoa fala. Se aquela pessoa não fala o que está em consonância com a palavra de Deus, não provém de Deus, não deve aceitar. Quanta crítica que nesses quase 40 anos aqui eu já recebi. O que vocês acham disso? E eu vou desanimar? Eu vou desistir? Eu vou largar todo mundo? E vou plantar batata? Uma vez eu falei aqui, que eu sou lá da lavoura, plantei batata, mandioca, feijão, arroz, pepino, chuchu, melancia, abóbora, trigo, soja, feijão, arroz. Lá em casa só se comprava sal e açúcar. Um dia eu falei aqui, ó, se eu não cresce no poder de Jesus, que me salvou, que me selou com o Espírito Santo, se eu não cresce na vitória de Jesus, eu iria plantar batatas. Os plantadores de batatas são uma bênção, mas Deus me chamou para dizer a você que há poder no nome de Jesus. E Jesus disse também, eu sou o caminho. Diga, caminho. Às vezes você, meu irmão, derrapou na vida cristã e saiu do caminho. Isso pode ser até normal, mas não pode ser natural para acontecer sempre. Então vou contar uma história. Vinha eu do estado do Paraná de carro com Marilene no carro, havíamos pregado lá, fim de semana, e segunda bem cedo peguei o carro e voltei. Para chegar aqui para uma cerimônia de segunda noite, acho que era a formatura, e o carro fez isso assim na pista, perdi o controle, caiu no barranco, deu 2 cambalhotas, bateu com o teto no barranco e caiu em pé, em cima de um matagal de 2 metros de altura, na frente de um rio que estava cheio, porque chovia, e nós dentro do carro. Não houve um arranhão, as pessoas passaram, eu vi assim de carro, ai, morreu todo mundo. E aí avisaram a polícia, daqui a pouco estava o guincho ali, estava a polícia, só que para sair do abismo, a hora era tão fundo, que eles jogaram cabo de aço. E Marilene, tudo cheio de barro, né, porque era chuva, nós saímos assim, ó, tive da altura desse templo aqui, mas o barranco devia ser assim, 5 metros, 6, lá embaixo, né? E nós olhando um para o outro no carro, ninguém se arranhou, nada, né? O carro amassou o teto, quebrou vidro, uma confusão. Mas eu vou falar para você, veio o cabo de aço e nos colocou no caminho novamente, amém? Jesus te tira lá de onde você está, meu irmão, lá naquele abismo assim, desanimado, lá afundado na lama, e diz, vem para o caminho que sou eu. Amém, Jesus? Ele põe o cabo de aço e te levanta aqui, ó. Né? Aí a polícia deu um laudo lá, falou, o motor tá bom, tá bom. Os pneus estão tudo bom, o carro tudo amassado, pastor. Para-brisa quebrado, mas tinha um buraco assim na minha frente, que para-brisa ficou. Aí eu entrei no carro e vim para Belo Horizonte no mesmo dia, em nome de Jesus. Quando Jesus te colocou no caminho, porque Ele é o caminho, Ele te escolheu, Ele te põe no cabo de aço e te tira lá, e você, quem sabe que está me ouvindo, precisa entrar nesse sistema. Ele te tira lá debaixo do desânimo, do desencorajamento, daquilo que te feriram, e te põe de novo no caminho, e você segue até morrer, fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Aleluia, irmão. Esse é você. Esse sou eu. Então, tenta desviar-nos, mas diga assim, eu voltei para o caminho de todo o meu coração, não abro mão do meu Senhor Jesus, aleluia. E se você está um pouco desanimado, no final eu vou orar por você. Eu nunca vim aqui desanimado na vida, não, porque aquele que está fraco, diga sou. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É ali na sua fraqueza que entra a obra poderosa. Klaus, vem cá. Meu filho vai dar um depoimento aqui.
que vai ajudar, principalmente você que é jovem, viu, meu querido? Você vai ser ajudado agora, porque meu filho Klaus ajuda aqui na igreja, violinista. Toda a nossa família está aí envolvida na obra do Senhor. Klaus, Deus te abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente de cada um de nós. Amém? Amém. Em Lucas, capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, da onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quer dizer, o homem ficou pior do que antes, depois que expulsaram o demônio daquele homem, né, nesse exemplo aqui, que Jesus conta. O que eu vou contar para os irmãos, eu não contei para quase ninguém, são pouquíssimas pessoas que sabem dessa história, e eu só conto para pessoas que dizem: olha, eu não acredito em Deus, em mundo espiritual, em diabo, eu não acredito, eu sou agnóstico. E então eu tiro um tempinho e conto essa história para essa pessoa. São poucas as pessoas que sabem disso. A minha família sabe porque meu pai e minha mãe estavam presentes, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu estava tendo aula de violino, e no local onde eu estava tendo essa aula de violino, havia uma, que a gente pode chamar hoje de gráfica, né? Mas era uma sala pequena, era só um rapaz que trabalhava lá. Assim, eu não sabia de nada, meus pais não sabiam de nada, e ao final dessa aula, né, a minha professora falou: olha, eu conheço um rapaz muito bacana, ele é muito legal, e ele está passando por muita dificuldade. Ele teria como o pastor, né, orar por ele. Então, meu pai e eu e minha mãe aguardamos na sala, enquanto a minha professora foi chamar o rapaz. Esse rapaz veio com ela, chegando lá, tudo normal, sem problema nenhum. O rapaz baixou a cabeça. Quando, vou falar pastor e meu pai, porque é meu pai, né? Então, quando meu pai colocou a mão na cabeça daquele rapaz, instantaneamente o rapaz desabou ao chão. Tendo testemunhado e visto, né, tudo isso, para mim aquilo não era novidade. Eu já sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente, calmo, dei 2 passos para trás e deixei o meu pai e minha mãe atacarem aquele demônio. E literalmente, os dois começaram a orar. Esse demônio que estava nesse rapaz naquele dia era o tipo de que orar mesmo, porque o cabra era difícil. Me lembro muito bem. E meu pai orando e minha mãe orando, e existe uma frase entre nós, os evangélicos, né? Eu tenho certeza que todo mundo que já ouviu. Está amarrado e sem força em nome de Jesus, certo? Todo mundo já ouviu isso, né? Quem não, né? Muita gente brinca com isso. Está amarrado e sem força. Como assim está amarrado e sem força? Naquele dia, o que significava essa frase? Para mim nunca foi brincadeira isso. Quando me lembro que foi minha mãe que berrou: está amarrado e sem força em nome de Jesus. Naquele momento, naquele mesmo momento, o rapaz colocou as mãos aqui e se abaixou e colocou o polegar entre o indicador e o dedo médio e ficou desse jeito, com as mãos assim, ó, ajoelhado no chão. Ele não conseguia levantar, ele não conseguia, porque por que eu digo ele não conseguia levantar? Porque ele se levantou, ele batia papo, ele falava: porque eu vou levar esse rapaz embora, porque eu vou matar ele, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, e meu pai e minha mãe orando, intenso, e não foi aquela coisa de 2 minutos, não, foram, sei lá, uns 10, 15 minutos.
E eu fiquei observando a mão daquele rapaz, amarrada, e ele apertava a mão com tanta força que a mão começou a ficar roxa. Mas eu acreditava firmemente que no mundo espiritual estava acontecendo, porque eu estava presenciando ali. Deus queria que eu presenciasse aquilo. Eu tenho fé que Deus queria que eu visse e presenciasse aquilo tudo. E assim, para finalizar a história, né? Finalmente se levantou, se assentou na cadeira e imediatamente meus pais começaram a falar com ele, olha, aceitar Jesus no seu coração, seus pecados e tal, aquela coisa. Mas o rapaz não dava ouvidos, porque ele olhava para cima e falava, eles estão voltando. Eles estão voltando. E eu olhava para o rosto daquele rapaz e ele estava desesperado. Por alguma razão ele ainda conseguia ver no mundo espiritual. Eu não sei porquê. Aí perguntava, né, quem está voltando? Quem está voltando? Eles estão voltando, eles estão voltando. Eram muitos. Então aquele rapaz voltou a ficar endemoniado. Mas outra coisa muito interessante, havia um outro rapaz conosco, e ele foi, e meu pai falou, coloca a mão na cabeça dele e ora também. Quando ele foi colocar a mão na cabeça do rapaz que estava possesso, de repente um outro espírito se manifestou, começou a se requebrar todo, como uma mulher, e falando, você não faz o meu tipo, e não sei o quê, e começou a berrar e xingar o rapaz. Mas com ele não funcionou. Ele teve que sair dali, porque senão o demônio ia dar um cacete nele. É verdade. E a comoção era tanta que naquele local haviam outras salas, outras pessoas tendo aula, e todo mundo saiu das salas, e os professores, e foram até a porta ficar vendo o que estava acontecendo. No final das contas, os demônios foram expulsos, e meus pais conversaram com aquele menino, e ele aceitou a Jesus, e depois de tudo isso, ele sequer conseguia andar, ele teve que ser retirado, carregado da sala, estava exausto. E então, o que isso serviu para mim, por que eu estou contando isso? Porque eu, depois de instruído, escola, faculdade, a gente começa a questionar muito o mundo espiritual, se realmente existe ou não. A gente começa a confiar demais em si mesmo e não em Deus, e não no mundo espiritual. A gente se esquece que Deus existe, esquece que o mundo espiritual existe. A gente, às vezes, até se pergunta e duvida da existência. Eu já me perguntei várias vezes, poxa Deus, será? Mas aí, minha cabeça volta lá em 1993, e eu me lembro daquilo, e eu peço a Deus perdão, o Senhor me mostrou aquilo para que eu nunca me desviasse do teu caminho. Deus sabe de cada um, e eu precisava ter visto aquilo, e presenciado aquilo, porque aquilo provou para mim que o mundo espiritual existe de fato. Como eu disse, o que eu estou contando aqui não é para me vangloriar disso, mas sim para edificar e abençoar os irmãos. Amém? Eu acho que é isso. Agora, nós vamos orar por você, se você acha que o mal tem te desanimado, você que está nos vendo, não é, irmão? Quanta gente que ouviu esse testemunho do filho Klaus, testemunho para ele, e ele falou para mim, pai, quando eu morei no exterior muitos anos, e me dava aquela solidão, aquela tristeza, eu me lembrava desse fato, e minha fé era rejuvenescida, né? Ele precisava daquilo. Quem sabe hoje você precisa de uma oração especial para que a sua fé se fortaleça. Hoje Jesus está lançando o cabo de aço sobre você, dizendo, vem para o caminho. Amém? Eu vou te reconduzir. Você que está me ouvindo, você que está em qualquer parte do mundo, do Brasil, procure seu pastor se você tem alguma questão com ele. Procure aquele que te magoou, que não foi aquele, foi o demônio que usou aquele. Acerte sua vida, volte para Jesus, volte para uma igreja, volte deixa que a luz de Cristo resplandeça e seja vista por essa nuvem de testemunhas, irmão. Uma nuvem olhando para nós, de anjos, de demônios, de pessoas. Não é, irmão? Nós somos um referencial no mundo.
Vem cá para a gente orar por você. Se você se sente oprimido, se você se sente triste, ou se você se sente fraco na fé, Deus vai te restaurar essa manhã, em nome de Jesus. Deus vai te restaurar, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai te assistir nas horas da provação, viu, irmão? Deus é o maior assistente, Ele é o técnico que te colocou no time para você ser um vitorioso. Pastor Moisés, vem aqui, pastor, você vai orar por nós. Você que está em casa, você vai receber essa oração agora. Quem sabe você pode representar seu familiar, alguém que está desanimado, que está triste, que está aborrecido, que está doente. Às vezes a doença também é algo profundamente espiritual que precisa ser repreendido em nome de Jesus. Querido irmão, por ser um ato de fé, se é por você, você vai dizer o seu nome para Jesus. Se não é por você, você vai dizer o nome de quem você está representando. Amém? Então, nós estaremos orando agora, e você apresente este nome a Jesus. Querido Deus, nosso bom e eterno Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo de Deus, aquele que nos concede poder para destruir todas as obras do maligno, em prosseguimento à obra de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos estas pessoas que vieram aqui diante do teu altar para apresentarem-se ou apresentar pessoas que trazem nos seus corações como necessitadas da tua intervenção nesta manhã, hoje, agora. Amado Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja liberando aqueles anjos que estão colocados à disposição da tua igreja para curar, para libertar, para desfazer as obras de Satanás. Pai, nós te pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos a este respeito. E onde estiver aquele que está nas garras do inimigo, o anjo vá e queime o inimigo e liberte. E nós te pedimos que a tua palavra alcance o coração do liberto, porque nós continuaremos a pregar a tua palavra. E ouvindo a tua palavra, esses corações jamais ficarão vazios. Nós te pedimos que esta bênção suceda agora, no nome de Jesus Cristo, a quem seja toda honra e toda glória. Amém. Obrigado, pastor Moisés. Aplauda o Senhor Jesus.